Morre em São Paulo aos 101 anos de idade. Em fevereiro deste ano, a notícia da morte de uma japonesa naturalizada brasileira que entristeceu todo o Brasil. A Tomi Otaki. Eles vieram aqui para se despedir da artista. Tomi Otaki foi uma japonesa que imigrou para o Brasil antes da Segunda Guerra e se tornou uma artista plástica reconhecida em todo o Brasil, sendo premiada com a mais alta condecoração cultural do país. Até a presidenta do Brasil fez um discurso em memória à sua morte. A cultura brasileira perdeu hoje Tomi Otaki. Grande dama da pintura nacional, Tomi Otaki nasceu no Japão, mas ao longo de sua vida centenária se tornou intrinsecamente brasileira. Foram 190 mil os japoneses como a Tomi Otaki que saíram do Japão antes da Segunda Guerra e imigraram para o Brasil. No Brasil, os imigrantes encontraram na imensa selva espalhada pelo interior do país o seu meio de sobrevivência e iniciaram o seu desbravamento. O melhoramento do solo em grande escala e o cultivo de várias hortícolas que não existiam no Brasil. Os imigrantes japoneses revolucionaram a cultura alimentar brasileira e chegaram a ser chamados de deuses da agricultura. Depois da guerra, os descendentes de japoneses começaram a avançar para o mundo político e empresarial. No núcleo das maiores empresas brasileiras, era possível encontrar personalidades nipo-brasileiras. Brasil, uma nação multiétnica. Nele, os nipo-brasileiros vêm mostrando uma grande presença. A cultura e a educação. A educação e a cultura é o que eu mais admiro. Pessoas boas, batalhadoras, lutadoras, né? Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho de ter os imigrantes japoneses aqui no nosso país. Esse ano se comemora os 120 anos da relação diplomática entre Japão e Brasil. Vamos rever a trajetória dos imigrantes japoneses que foram adquirindo prestígio no país ao longo do tempo. Brasil, um país localizado no hemisfério sul, a uma distância de 20 mil quilômetros do Japão. O Instituto, situado no Rio de Janeiro, conta com um dos melhores acervos fotográficos do país. Nos últimos anos, houve uma doação de um grande número de fotografias que trouxeram à tona novas realidades da história dos imigrantes japoneses no Brasil. Essas fotografias, que chegam a um número de 20 mil, estão sendo pesquisadas e armazenadas no momento. A maioria das fotografias ilustra a vida dos imigrantes japoneses no campo, onde deixaram uma grande contribuição ao país. Até então, a história dos imigrantes japoneses era contada como algo cercada de dificuldades, tanto em termos de condições de trabalho como de vida. Mas as fotos captavam a alegria e a emoção do dia a dia dos imigrantes japoneses no solo brasileiro. O nome do fotógrafo é Haruo Ohara. Foi um imigrante que saiu de uma aldeia montanhosa no Japão antes da Segunda Guerra para tentar a sorte no Brasil.
Um artista, ele é obviamente um homem do campo, um homem da lavoura. Acho que ele tem relevância internacional. É uma fotografia que pode ser pensada e deve ser pensada em termos internacionais. Existem outras dimensões documentais importantes, né? E ele faz isso ao longo de muitas décadas. Enfim, há um grande legado documental. Aldeia Yananose Ishimi, província de Kochi. O autor das fotografias, Haruo Ohara, deixou esta aldeia montanhosa em 1927 para imigrar ao Brasil. A aldeia, cercada por montanhas íngremes, não apresentava condições de ampliar a área de cultivo. E mesmo com todo o esforço e criatividade, a vida dos agricultores era insustentável. Principalmente as aldeias localizadas em vales sofriam com a falta de terras para a lavoura e eles tiveram que criar taludes de pedra para garantir um mínimo de espaço para suas casas e para a área de plantar. Apostar numa nova vida no exterior para sair desta vida difícil. Foi assim que Haruo Ohara, de 17 anos, partiu para o Brasil. Certamente. O Japão da pré-guerra ainda apresentava condições de pobreza e as pessoas tinham dificuldades em viver. Por isso mesmo, alguns escolheram deixar a sua cidade natal e se aventurar no estrangeiro. Foi assim que uns escolheram, por vontade própria, emigrar para o Brasil. O grande motivo para muitos japoneses imigrarem para o Brasil surgiu há 120 anos atrás, em Paris, França. Devido à abolição da escravatura, o Brasil passou a precisar de alternativas para a mão de obra. Quem atendeu a esta demanda foi o Japão. Em 1895, os dois países assinaram o Tratado de Amizade em Paris. A imigração japonesa ao Brasil iniciou-se com este tratado. Em 1908, o navio Kasatomaru levou os primeiros imigrantes japoneses. E desde então, 190 mil japoneses partiram para o Brasil no período anterior à Segunda Guerra. Os imigrantes seguiram para as fazendas em várias partes do país, como trabalhadores contratados. Os imigrantes haviam ouvido que iriam receber o salário de acordo com a sua produção e que podiam ganhar até 5 vezes mais do que no Japão. Principalmente a lavoura de café, que na época era chamado de árvore de ouro, por ser a principal indústria brasileira, enchiam os imigrantes japoneses de esperança. No entanto, o que os esperavam no interior era a semi-escravidão. Colhiam os grãos de café com as mãos. Catavam do chão os grãos caídos. Um trabalho árduo que durava o dia todo. E mesmo assim, o salário pago chegava a 1/10 do que havia sido prometido a eles. Haruo Ohara também viveu dias árduos como trabalhador contratado na fazenda. Isso é um verdadeiro inferno. Obter algum lucro nem pensar. Pelo contrário, recebe-se menos do que deveria por este trabalho. Um absurdo. Não podemos continuar assim. Haruo e os imigrantes japoneses apostam as suas fichas numa nova empreitada.
Fazem empréstimo e adquirem terrenos na mata selvagem para se tornarem agricultores autônomos. Derrubam árvores cujos tamanhos nunca tinham visto e desbravam as suas terras para cultivo. Durante o desbravamento, muitos ficaram gravemente feridos e outros morreram. Famílias inteiras sucumbiram à malária. O lugar que Haruo Ohara escolheu para desbravar foi a região sul do Brasil, a cidade de Londrina, a 500 quilômetros da costa. Na época de chegada de Haruo, o lugar estava cercado de mata selvagem. Sunao, o segundo filho de Haruo, que faz 74 anos este ano. Haruo desbravou toda essa área de 50 hectares de mata. Atualmente, a área é uma zona urbana com 2.000 habitantes. Aqui seria mais ou menos a cabeceira do sítio do meu pai. Então tinha uma estrada aqui, estrada de terra, né, naturalmente, bem estreitinha, só para passar uma carroça. Dia de chuva era terrível, né? Não tinha como andar. Era dia após dia cortando árvores grandes, uma por uma, e depois arrancando as suas profundas raízes. Haruo Ohara levou anos transformando aos poucos a mata selvagem em terreno agrícola. Essas árvores enormes, o corte dela foi com serra, mas tudo serra manual, porque os pais não demonstravam os problemas. Se eles tinham problema, eles ficavam com eles, né? Então a gente não sentia os problemas dos pais. Agora, eles parece que enfrentaram muitos problemas, sim, mas acho que nunca desanimaram. Foram dias árduos de desbravamento. Entretanto, o que Haruo Ohara registrou no seu diário foi a emoção de haver conseguido obter a sua terra no Brasil. Neste momento, o meu sonho de longa data chega à metade do seu caminho. Finalmente posso fincar os meus pés na minha montanha. Depois de 6 anos, estou dando o primeiro passo da etapa de produção da minha empreitada. Surge a vontade de transmitir esta emoção para a posteridade. 5 anos depois de se estabelecer no campo, Haruo adquire a sua câmera. A primeira foto de Haruo foi a figura da sua esposa, que parou para sorrir para a câmera durante o trabalho no campo. Haruo foi abençoado com 9 filhos. Unindo os esforços, a família de Haruo Ohara foi vencendo as dificuldades naturais do Brasil. Privilegiados são aqueles que vivenciam o esforço do desbravamento e a alegria da criação.
Não importa o quão duro foi o trabalho e intenso o calor do dia. Quando a noite chega com seu frescor e repouso, lembro com prazer do trabalho que fiz no dia. Nestes momentos, não me vem nenhum resquício das dificuldades que passei. Boa tarde. Boa tarde. Tomoko, a filha mais velha de Haruo. Ela lembra bem a figura do pai, que vivia fascinado com as imensas terras brasileiras e que nunca chegou a reclamar das dificuldades e das mazelas vividas. Aí eu fui ler o que meu pai falou. Ele disse que foi uma experiência maravilhosa que ele teve. Ele dormiu num buraco, assim, porque não tinha nem casa ainda quando ele veio. Os pássaros, né, cantando, o sol chegando, assim, aquelas árvores assim com várias flores e plantas. Foi muito lindo. Eu falei, só ele mesmo, né, naquela dificuldade toda, né? Não sabia nem onde dormir ainda, né? Eu falei, nossa, é meu pai mesmo, esse é meu pai. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses que desbravaram a mata selvagem vão promovendo ativamente o melhoramento das variedades dos produtos agrícolas e do solo. Em tempos, vão lançando com sucesso novas verduras e frutas inexistentes no Brasil até então, e passam a ser aclamados como deuses da agricultura. Este é o mapa de distribuição das fazendas administradas por imigrantes. Se considerarmos todo o território nacional, a área total chega a 4,6 milhões de hectares, o que equivale praticamente à área total da ilha de Kyushu. Matas selvagens foram se tornando terras agrícolas graças às mãos dos imigrantes japoneses. O professor Susumu Miao, do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, pesquisa a história da imigração. Ele diz que a paixão dos imigrantes japoneses pela agricultura ganhou o respeito dos brasileiros. Até a década de 1930, as variedades de verduras e frutas existentes no Brasil eram muito frágeis. Aí vieram os imigrantes japoneses e pegaram um tomate nativo, por exemplo, e melhoraram a variedade e começaram a produzir tomates excelentes. Fizeram isso em curto tempo e eles melhoraram também outras frutas. Aí todo mundo ficou surpreso, inclusive o governo brasileiro. Começaram a dizer que o japonês é o deus da agricultura. Foi aí que nasceu esse termo. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses foram superando as condições adversas, como o trabalho contratado e o desbravamento da mata selvagem, e conseguiram ganhar e obter a confiança da sociedade brasileira. O Porto de Santos, onde muitos imigrantes japoneses desembarcaram provenientes do Japão. Aqui foi instalado um monumento para representar a história de sucesso dos imigrantes japoneses. Foi a Tomi Otaki, bastante, ela é bonita, dá pra ver de toda a orla da praia. Conheço, eu vi alguns documentários dela na televisão. Ela tem diversos trabalhos expostos no Brasil e fora do Brasil. A autora desta obra foi também uma imigrante japonesa da pré-guerra, Tomi Otaki, que se tornaria uma artista plástica de unanimidade nacional. Ela saiu do Japão aos 20 e tantos anos. Após a Segunda Guerra, já no Brasil, começou a apresentar as suas pinturas, esculturas e monumentos de grandes dimensões. Recebeu várias premiações artísticas no Brasil e, em 2013, foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria da cultura brasileira. O ser humano quer depender de algo, se apegar a ele.
Eu não faço isso. Eu acredito apenas em mim. Tomie Otaki nasceu em Kyoto, no ano de 1913. Filha de uma família com tradição de 3 gerações em comércio de madeira. Senhor Yuji Nakakubo, sobrinho de Tomie. Viveu a sua infância na mesma casa da Tomie. Segundo ele, a Tomie era uma mulher de gênio muito forte, que detestava ter que se encaixar aos velhos costumes. Ela era o que chamamos hoje de uma rebelde, quase que uma delinquente. E ela era famosa por isso. A minha avó então batia nela. Para que a sua mão não doesse, ela pegava um desses espanadores, que em Kyoto chamamos de sussurrarai, e batia com o cabo do espanador, assim. Pau, pau. Mas a Tomie não estava nem aí. Detestava ser mandada a fazer as coisas. Ela ficava verdadeiramente revoltada com essas situações. No início da era Showa, a Tomie passa a sua juventude em Kyoto. Na época, o status social das mulheres ainda era baixo e elas não tinham o direito de votar. Aos 23 anos, Tomie toma uma decisão surpreendente. Embarca no navio de imigrantes para o Brasil, à revelia dos seus pais. No Japão da época, as casas tinham telhados de cor cinza. Isso dava um aspecto de tristeza a tudo, ao Japão inteiro. Levei 45 dias de navio para chegar aqui. Ao chegar, sinto um ar alegre em tudo. Então respirei fundo e a minha respiração, o ar em si, trouxe-me uma tonalidade amarela. Foi uma sensação maravilhosa. Na época da chegada da Tomie, o Brasil já havia recebido imigrantes de mais de 20 países. E a maioria da sua população eram os próprios imigrantes e seus descendentes. O artigo da Constituição brasileira garante a igualdade de direitos a todos os seus residentes, independentemente da sua nacionalidade. É estabelecido claramente que não deve haver discriminação por causa de origem, sexo ou raça. Se ela ficasse em Kyoto, as pessoas ao seu redor não iam deixá-la em paz. Kyoto é uma cidade cheia de convenções. Também havia desigualdade de gêneros que lá no Brasil não devia ser tanta. Por isso penso que a vida aqui não combinava com a personalidade da minha tia. Tomie foi ao Brasil em busca da liberdade e lá casou e teve filhos. No entanto, surge uma situação social que a Tomie e os imigrantes japoneses não esperavam. Em 1941, o ataque militar japonês a Pearl Harbor faz eclodir a Guerra do Pacífico. Os nipo-brasileiros souberam da participação japonesa na guerra através do rádio. Um mês após o início da Guerra do Pacífico, o governo brasileiro, em alinhamento com a política norte-americana, declara apoio aos aliados. Comunicando em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Assim, as relações diplomáticas com o Japão foram rompidas. Arquiteto Rui Otaki, o filho mais velho da Tomie Otaki. Na época, a família morava na cidade de São Paulo.
Para ele, apesar de haver restrições aos nipo-brasileiros durante a guerra, não foi notada uma forte opressão. Houve preconceitos contra os japoneses, alemães e italianos radicados no Brasil, principalmente em São Paulo. Em relação aos japoneses, eu não percebi muito porque eu era muito pequeno. Evidentemente, ela, como a grande maioria, né, das pessoas, lamentaram muito a guerra. A guerra é uma coisa antidemocrática, anti-humana, né? Então, todo mundo lamentava a guerra. Pronuncio para todo o meu povo que vamos aceitar a rendição. O fim da Guerra do Pacífico, que durou 3 anos e 8 meses. Porém, a derrota do Japão na guerra trouxe uma inesperada crise dentro da colônia japonesa no Brasil. O motivo da crise foi o descrédito de muitos nipo-brasileiros em relação às notícias sobre a derrota japonesa que circularam no Brasil, achando que eram mera propaganda. Entre os nipo-brasileiros que não acreditavam na derrota japonesa, surge um grupo extremista chamado de Kashigumi. Um grupo de patriotas japoneses formado durante a guerra com o intuito de contribuir de alguma forma para a vitória japonesa. Durante a guerra, os Kashigumi ouviam as transmissões de ondas curtas das forças imperiais que proclamavam a vitória japonesa. A inesperada notícia da rendição japonesa pegou-os de surpresa. A desconfiança era tamanha que eles desconfiaram até da transmissão radiofônica da rendição do imperador. Engraçado que no mesmo dia da transmissão surgiram boatos de que a transmissão foi fraudada pelos norte-americanos e que, na verdade, quem venceu a guerra foi o Japão. Boatos de que o exército japonês desembarcou na Califórnia e que estava avançando em direção a Washington. E parece que as pessoas ficaram felizes com esse boato. A maioria deles tinha a convicção de que no final o Japão ia vencer. Eles cresceram recebendo esse tipo de educação. Para eles, o Japão jamais se renderia ao inimigo. Por outro lado, haviam nipo-brasileiros com informações precisas da derrota japonesa. Tomie Otaki foi um deles. Como nós moramos em São Paulo, né, e com os jornais, tipo Estado e Folha, então nós não tínhamos dúvida nenhuma que o Japão tinha perdido a guerra já tinha terminado, né? Não se comentava isso. Como a guerra não terminou, né? Isso não era objeto mais de discussão. Os Kashigumi começaram a atacar deliberadamente os nipo-brasileiros que acreditaram na derrota japonesa. Aquele que falasse da derrota era taxado de traidor. E 7 meses após a derrota na guerra, os Kashigumi começaram a matar os nipo-brasileiros que divulgavam a derrota japonesa. Em menos de um ano, foram assassinadas 23 pessoas. Estes incidentes chocaram a sociedade brasileira. E a confiança depositada nos nipo-brasileiros até então começa a esmorecer. Em agosto de 1946, foi submetido ao Congresso Nacional o projeto de emenda constitucional sobre a proibição de entrada de imigrantes japoneses. O japonês é como enxofre, insolúvel. É uma raça
O Brasil está sendo invadido por pessoas que não querem assimilar a nossa cultura e que representam uma ameaça à nossa existência. Também surgem vozes contrárias à proibição. O ato representa nada mais que discriminação racial. O mesmo ato pelo qual recriminamos e atacamos o nazismo. A discussão chega a um impasse e a decisão vai à votação. O resultado da votação termina com 99 votos a favor e 99 votos contra. A decisão final fica a cargo do voto do presidente do Congresso Nacional. O último voto que definiria o destino dos imigrantes japoneses. E o presidente do Congresso Nacional vota contra a proibição à imigração japonesa. Rejeitando a emenda constitucional. Foi preservado o espírito da Constituição brasileira, que garante a igualdade de direitos perante a lei a qualquer raça. Embora tenha se livrado da expulsão da sociedade brasileira, a confiança depositada nos nipo-brasileiros ficou profundamente abalada. A recuperação da confiança perdida era um grande desafio para a comunidade japonesa no pós-guerra. Este é o desfile feito pelos nipo-brasileiros em São Paulo, em 1958. Os nipo-brasileiros começaram a desenvolver diversas atividades no pós-guerra, com o intuito de se integrarem à sociedade brasileira. Neste ambiente, Tomi Otaki foi aquela que mais rapidamente se inseriu na sociedade brasileira e elevou a fama dos nipo-brasileiros. Antes e durante a Segunda Guerra, Tomi levava uma vida de dona de casa e, terminada a guerra, começa a trilhar o seu caminho como artista plástica. Este é o quadro. Foi o primeiro quadro que ela pintou. Aos 39 anos, Tomi aprende o básico sobre a pintura e começa pela primeira vez a pintar, principalmente paisagens. Mas em apenas 3 anos, Tomi começa a se despontar como artista plástica. O motivo pelo seu rápido crescimento foi o intercâmbio com os artistas brasileiros. Foi onde ela conheceu a pintura abstrata, que estava em evidência na época. Tomi mergulha no mundo do abstracionismo, um mundo sem formas fixas, sem regras, de total liberdade. Na época, os nipo-brasileiros que aspiravam a artistas no Brasil formaram um grupo próprio e estavam desenvolvendo as suas próprias atividades. Mas Tomi continuou desenvolvendo a sua obra para além dos limites da comunidade. Eu acho que ela não gostava muito desse fechamento, né? Ela achava que, se está morando no Brasil, eu acho que tem que abrir mais, né? E por isso os contatos dela dentro da colônia também foram muito pequenos. Ela queria era ficar reconhecida, se a pintura dela fosse boa, no meio do Brasil. Né? Esta obra abstrata levou a Tomi a ser reconhecida pela primeira vez na sociedade brasileira. Tomi desenhou a obra com pincel e de olhos fechados.
É dito que a obra representa influências da filosofia zen japonesa e de técnicas de caligrafia oriental que a Tomi pesquisou com afinco na época. O que ela buscava? Com a sua história zen, com a sua experiência de caligrafia. E se não vê, qual será o outro sentido que estará no lugar? Não é? Mas também tem um sexto sentido, que é a percepção do mundo, do tempo, etc. Né? Ela é reconhecida como uma artista brasileira e entre as maiores. Em 1960, a série de pinturas abstratas da Tomi é altamente reconhecida e ela recebe o prêmio máximo da arte contemporânea brasileira. O Brasil abraçou o surgimento da imigrante japonesa Tomi Otaki. Tomi Otaki alcançou um grande sucesso dentro da sociedade brasileira. Na década de 1980, ela iria dar um salto ainda maior como artista. O novo desafio da Tomi é a produção de um enorme monumento de 20 metros de comprimento e 17 toneladas de peso. Tomi queria criar enormes monumentos que pudessem ser vistos pelas pessoas. Uma forma dela mesma encarar o povo brasileiro com maior profundidade. Que eu produzia até então só podem ser vistos dentro de um museu ou nas galerias de arte. Mas eu quero compartilhar o prazer da arte com mais pessoas. A enorme obra da Tomi foi instalada na principal lagoa dos cidadãos cariocas. No entanto, começam a surgir críticas por parte dos moradores e artistas em relação ao enorme monumento. Parece uma aranha. Esta obra horrível deveria ser removida. Para piorar, a obra é acometida de outros incidentes. E as pessoas iam de barquinho, subiam e ela começou a adernar. Foi para o estaleiro para consertar. Nesse ínterim, o estaleiro entra em falência e a obra entra na massa falida porque não tinha quem, naquele momento, defendesse. Culturas do Calder enormes sumiram, foram para um depósito público e foram vendidos como ferro velho. Encarar o povo brasileiro com maior profundidade através dos enormes monumentos. Mesmo com sua obra sucateada, Tomi não para de produzir mais monumentos. Ela tinha forte convicção em avançar e avançar. As pessoas podiam dizer o que quisesse, mas para ela entrava por um ouvido e saía pelo outro. Na verdade, deveria ter entrado muitas coisas no ouvido dela. Mas ela continuou firme no seu caminho. Acho incrível essa força que ela tinha. Tomi Otaki não se intimidou com as críticas e a incompreensão. Continuou produzindo as suas obras de grande dimensão. A obra de 40 metros de extensão, construída numa das principais vias que corta a cidade de São Paulo. A obra de 20 toneladas, instalada no Aeroporto Internacional de São Paulo, a porta de entrada pelo ar da cidade. Tomi foi criando
e instalando cerca de 40 grandes monumentos por todo o Brasil. Isso aí eu fui vendo ela trabalhar, etc., e eu fui acreditando que realmente, se quiser ser de vanguarda, precisa ter essa capacidade de subir. Na hora que sobe, porque sai fora do comum, do senso comum, existe muita polêmica. É porque você está inovando. Bom, quem tem medo de polêmica nunca vai ser de vanguarda. Vanguarda atravessa essa polêmica, né? Os monumentos que a Tomi Otaki continuou a produzir com persistência foram aos poucos sendo aceitos pela sociedade brasileira, composta de diversas culturas. A Tomi, que procurava relacionar-se profundamente com os brasileiros através das suas enormes obras, nunca pôs nome nelas. Parece uma onda, desenhos de ondas, que ele sobe e desce da onda. Isso que nos leva a refletir que pode transmitir alguma... Eu achei que fosse um dragão, falei, parece um desenho de um dragão, de uma serpente, né? Muito bonito. É lindo. É lindo. É lindo. Se eu colocar um nome na obra, as pessoas vão ficar presas à ideia do nome. E isso vai diluir a sensação que a própria pessoa teve diante da obra. Cada pessoa sente da sua forma. Essa diferença é o mais interessante e eu acho que é a coisa mais valiosa que há. A sociedade brasileira abraçou a Tomi Otaki. Depois da guerra, os nipo-brasileiros se tornaram mais presentes para apoiar a sociedade brasileira em todos os setores. Deputados federais e ministros, presidentes de uma grande empresa petrolífera e personalidades televisivas. Na formação destas pessoas proeminentes, existe por trás um espírito único dos nipo-brasileiros. A cidade de Londrina foi consolidada graças ao desbravamento de terras feito por muitos imigrantes japoneses. Haruo Ohara também desbravou as suas terras na cidade e administrou a sua fazenda. Depois da Segunda Guerra, Haruo muda a sua vida de forma drástica. Em 1951, ele vende a fazenda que concebeu com suas próprias mãos e muda-se para uma casa que construiu no centro da cidade. O objetivo era a educação dos seus filhos. Bom dia, konnichiwa. No momento, vive na casa de Sunao, o segundo filho de Haruo. Quando a família se mudou para a casa, ele tinha 10 anos de idade e estava no primário. Quando a gente veio para cá, ficou mais fácil para todos os filhos estudarem. Haruo Ohara, que expressou através das fotos a sua emoção de viver no solo brasileiro, desejou fortemente que a próxima geração contribuísse para o progresso da sociedade brasileira.
dar do melhor para todos os filhos que tenho. Ficarei feliz se um dia eles se tornarem pessoas capazes de contribuir o mínimo que seja para o mundo. Apesar de não dispor de muitos recursos, Haruo investiu o dinheiro que tinha na educação dos filhos. Ele perguntou aos filhos: alguém quer aprender violino ou piano? Foi aí que eu disse que queria aprender a tocar violino. A música Kojo no Tsuki, que Haruo Ohara gostava. Sunao e os filhos de imigrantes japoneses se esforçaram nos estudos para corresponder às expectativas de seus pais. Graças ao esforço, todos os 4 filhos e as 5 filhas conseguiram ingressar na faculdade. Por trás desse êxito, havia a figura de Haruo, que vendeu uma grande parte das suas terras e, por vezes, chegou a contrair dívidas para pagar as volumosas despesas de escola dos seus filhos. E o dia estava banguela. Estava sem dente. Aí eu falei pra mamãe, mãe, que vergonha, né? De sem dente. Aí ela falou pra mim assim, sabe por quê? Porque o dinheiro que ele podia gastar com dentista, ele tá mandando pra vocês que estão estudando fora. Então, por isso, Então meu pai queria que a gente enfrentasse a sociedade brasileira também, né? Mas sempre a preocupação dele foi o estudo mesmo. Né? Porque ele dizia que não vai ter dinheiro para deixar para os filhos, mas educação sim. Né? Então, se a gente precisar, a gente tinha que ter conhecimento suficiente para abrir o caminho para a gente. Né? Foi esse a maneira de ele educar a gente. Uhum. A educação que os imigrantes japoneses da primeira geração batalharam para oferecer aos seus filhos. As marcas desse empenho podem ser notadas na Universidade de São Paulo, considerada a universidade mais difícil para se ingressar no país. Na década de 1970, a porcentagem de nipo-brasileiros na população do país era 0,8%. Mas a proporção de nipo-brasileiros nesta universidade chegava a 15%, e muitos deles alcançaram cargos importantes dentro da sociedade brasileira. Era assim, as pessoas tinham medo, porque se sabia que se tinha um japonês, ele ia entrar sem dúvida nenhuma, justamente por ele ser uma pessoa estudiosa, séria, competente, né? Filhos, netos, se desenvolvessem na educação, que tivessem sucesso, né, na educação, eu acho que isso é fundamental e é uma característica bem importante da sociedade japonesa. Entrando aí. Bom dia. Domingo, os filhos e os netos de Haruo Ohara se reúnem na casa. Vai. Vem. Olá. Oi. Oi. Como é que tá? Haruo faleceu em 1999.
Mas o almoço da família na casa continua acontecendo toda semana. Haruo foi abençoado com 9 filhos, que por sua vez lhe deram 21 netos e 24 bisnetos. Destes, 70% são mestiços. Ninguém. Buongiorno. Buongiorno. Ó, deve ser que tá quente. Essa aqui deve estar boa já. Saulo, neto de Haruo Ohara, que aprendeu a fotografar com o avô, se tornou fotógrafo. Saulo trouxe a sua noiva, Daiane, brasileira, descendente de portugueses. Linguiça é boa. Ela cozinha melhor. Ela que cozinha mais. Ele cozinha bem também. Não. É bom saber, né? A gente só vai... Os tempos em que os imigrantes japoneses desejavam que seus filhos casassem com nipo-brasileiros ficaram para trás. É, 嬉しいですね。Como é que fala? Ela é uma pessoa muito boa. Daí eu escrevi uma cartinha pra ela na internet, no e-mail. Daí ela respondeu tudo e a gente se encontrou e deu muito certo desde o começo, né? E fico muito contente de ter conhecido o Saulo e saber que os pais deles são bem simples, sempre acolhedores, nunca... Acho que não tive... Só tenho a agradecer, só. No momento, está nascendo a 6ª geração de nipo-brasileiros. Segundo o pesquisador Mi Yao, os nipo-brasileiros irão se miscigenando dentro da sociedade multiétnica brasileira e formarão uma nova sociedade. O que vai acontecer com a sociedade nipo-brasileira nos próximos 120 anos? Eu acho que ela vai desaparecer facilmente. Penso que nem vai mais existir o termo Nikkei. É assim que acontece numa cultura salada. Nos Estados Unidos, costuma-se dizer cultura salada. Numa salada entram várias verduras. Alface tem sabor de alface, tomate tem seu sabor, e todos vivem juntos e cada um contribui para formar um sabor único. Ou seja, as raças se unem cada uma contribuindo com a sua cultura, e essas contribuições se integram para formar a sociedade brasileira. Essa é a ideia. Haruo Ohara registrou a sua família vivendo e criando raízes no solo brasileiro. Seu neto, Saulo, se tornou fotógrafo e continua carregando o bastão deixado pelo avô. A família que Haruo iniciou no Brasil faz 70 anos este ano. Tá. Olá. Uma, mais uma. Ô, Dai, só sai um pouquinho da... levanta, isso. Aí. Japão e Brasil, 2 países profundamente ligados pela imigração. Faz 120 anos desde que essa relação se iniciou. E agora, uma nova era está prestes a começar.